Fala sucesso! Tudo bem com você? Começando mais uma edição, mais um bate-papo, trocar uma ideia. Sempre muito bom contar com a sua audiência, sua companhia, sua sintonia também pelas ondas do rádio, TV Brasília e também no YouTube. Hoje uma conversa de milhões, esclarecer um monte de dúvidas, vamos trazer informações que podem mudar a sua vida sim. Só que antes de apresentar o nosso convidado, quero também fazer aquele convite que é muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, ficar sabendo de tudo que acontece, piririm, pororó, enfim. Vale a pena, fortalece o movimento aí. Hoje estamos recebendo um dos nomes mais comentados do momento, tem ajudado muitas pessoas a mudar de vida, a mudar a maneira de pensar, a empreender, enfim, faz de tudo e olha, significativo na vida das pessoas. Estamos recebendo aqui Luiz Ota, bem-vindo. Valeu pelo convite, Arthur. Um prazer imenso estar aqui, cara. Ô Luiz, na hora de te apresentar, eu falei, como é que eu vou apresentar o Luiz? Como trader, como um consultor? Como é que você hoje se define? Fala pra mim. Isso é bem engraçado, cara, essa pergunta. Muitas pessoas acabaram me colocando como trader, né? E eu não me considero como um trader da operação de mercado como as pessoas estão acostumadas. Eu falo que eu sou um negociador e um negociador de vida. É mais ou menos assim que eu defini minha vida. Eu sou um negociador de vida. Sempre fui. Mas no começo um péssimo negociador. E agora um pouco melhor. Eu acho que esse é o contexto. O microfone aqui, eu bebi uma que você soltou essa. É mesmo? Bateu muita cabeça no início, Luiz? Foi, cara. Sabe por quê, Arthur? Porque eu caí naquele conto do vigário mesmo, que era a história assim. Pô, eu sou do interior do Paraná, como você. E lá era a ideia assim. Você tem uma saída para uma vida melhor. Estuda, se dedique, se forme. Sim. E eu fiz tudo isso, fui para Curitiba, passei odontologia na Federal do Paraná e comecei a criar um caminho que alguém desenhou para mim. Pô, se você trabalhar muito, se você se dedicar muito, você vai ser feliz. Certo. Construa uma empresa, compra uma casa, se aposenta e morra. Pô, era mais ou menos essa era a ideia de vida. E eu considerava que aquilo não fazia o menor sentido, mas segui. Então eu falo que eu sempre fui negociador, mas no começo horrível por isso. Porque por mais que eu fizesse o que me falavam, eu não conseguia plenitude, não conseguia ser feliz. Ganhava dinheiro, gastava mais do que ganhava. E no final não me exemplificava, não detalhava o que eu era na verdade, você entende? Quando eu descobri o que eu amava fazer, aí a coisa começou a caminhar de um jeito legal. Acho que eu consegui me transformar num negociador muito melhor. Olha só. E é interessante como que essa visão e ao mesmo tempo a educação financeira não fazem parte dos princípios, dos ensinamentos, do que é compartilhado para os filhos normalmente da nossa geração, né? Se falava muito sobre a importância de ter uma graduação, de repente seguir uma carreira no concurso público e tal, mas nunca foi passado desde cedo essa ideia de, olha, você precisa ter uma boa gestão dos seus recursos, das suas finanças. Não era passado isso, né? Se você for pensar, cara, a ideia é não passar mesmo. Até agora. Eu costumo falar muito sobre isso, como que a gente chegou até aqui. Certo. Eu estudo muito essa ideia de como a gente chegou nessa situação. Nós temos que pensar que 80% das pessoas hoje declaram que não são satisfeitas com a vida que têm. Olha só. Que não gostam do que fazem no dia a dia. 80% declara que não gosta. Que trabalha naquilo simplesmente para ganhar dinheiro para viver. Que para quem ama o que faz, que deve ser o teu caso, não faz muito sentido. Sim. Pô, eu faço isso, eu adoro fazer isso, eu amo, é parte integrante da minha vida, não a parte que eu vou vender minha vida para pegar papel. Você entende? Mas de onde vem esse contexto? Você tem que imaginar que as mudanças ocorrem por revolução. Sempre foi assim. A última grande revolução que a gente teve, gigante, Revolução Industrial. Certo. Que basicamente, para a gente encurtar, era trazer as pessoas do campo, que trabalhavam lá para os senhores feudais, para dentro de uma fábrica para ficar 12 horas por dia num lugar insalubre, fechado, sem janela e sem pausa para nada. Pô, como se convence alguém a sair do campo, que tomava leite de cabra, comia queijinho, a viver uma vida dessa? É difícil você convencer, a não ser que você eduque eles. Certo. E aí entra o grande drama, o porquê que ocorre esse sofrimento. A escola. Né? Escola basicamente é um lugar que foi feito para transformar pessoas em operários. Você entende? Basicamente é isso. Só que os nossos pais foram transformados em operário como nossos avós. Eles não conhecem uma vida diferente dessa. Eles falam pra gente fazer aquilo que eles fizeram. Estão reproduzindo o que receberam. Só reproduzindo, e não tem como culpá-los. Né? Não tem como culpá-los. Agora tem um detalhe. Em algum momento a pessoa começa a falar, mas espera aí, por quê? E até quando? E as pessoas não notaram que agora a gente está numa nova transformação, numa nova revolução. Onde que a fábrica, aquele operário não é necessário mais. Hoje em dia ele é trocado por um robô, é trocado pela inteligência artificial.
E vem acontecendo isso de uma forma muito rápida e as pessoas continuam querendo ganhar dinheiro hoje do jeito que nossos avós ganhavam antes. Você entende? Daqui a pouco as pessoas voltam a fazer curso de datilografia. Não, né? Mudou. Não é, né? Eu fiz. A SDFG Espaço. É isso, coloca o paninho em cima para bater. Né? Olha como é maluco a gente pensar nisso. Né? Só que olha a transformação que a gente teve, Arthur. Na nossa época, para ligar para alguém, era na ficha telefônica, naquele vermelhinho que a gente tinha lá, e era caro. Exatamente. Quando que você ia imaginar que você ia olhar alguém, ia olhar tua namorada longe pelo celular e falar com ela de graça? Você marcava um horário, né? Amanhã, 2 da tarde, eu vou te ligar. Te ligo. Né? Você mandava telegrama, cara. Sim, carta, mandei muita carta. Olha quanta transformação houve nos últimos 10 anos. Agora, no mercado de trabalho, para as pessoas que a gente conhece, eles mudaram em quê? Verdade. Praticamente em nada. Pensa numa cidade como Brasília. Basicamente, existe um único sonho. Passar num concurso público. É um único sonho. Porque as pessoas buscam a palavra estabilidade. É o que eu mais ouço. Eu queria estabilidade. Estabilidade é parado. Sim. Né? Pedra é estável. Super. E tem um pequeno detalhe. Quando você consegue toda a segurança que você precisava na vida, ela deixa de fazer sentido. É lógico, porque o que te dá motivação, o que te dá adrenalina, o que te dá tesão, vamos usar essa palavra, é justamente o incerto. Né? É o novo. O desafio. O desafio. A aventura. E você falou dos pais, me chama muita atenção isso, e é legal para quem está ouvindo do outro lado que é pai, mãe, que o mais comum que eu ouço de pais, eu queria que meus filhos tivessem uma vida melhor que a minha. Como eles vão conseguir isso se você acabou de falar para eles fazerem a mesma coisa que você fez? Pois é. Colocou na mesma escola para fazer os mesmos cursos, fazer a mesma faculdade, a mesma profissão, como que ele vai ter uma vida diferente da tua? Provavelmente ele vai ter pior do que a tua. Porque a profissão que era ótima no passado não é mais maravilhosa agora. Pensem bem, até pouco tempo atrás, ser dentista, médico, advogado e engenheiro era sinônimo de sucesso. Não tinha como dar errado. Hoje em dia, pensa nessas profissões, nessas 4 que eu coloquei, quantas pessoas não conseguem ter a renda que precisa para viver e aqueles que têm são infelizes de fazer aquilo. Exato. Né? E teve um momento da minha vida, e eu acho que é por isso que eu sou mais conhecido, que você falou, Luiz, define como? Eu falo de liberdade. Eu falo de ser feliz, de ser pleno, não importando quanto ganhe. Você entende? Não importa quanto ganhe. Porque, cara, falar a verdade, de ganhar muito dinheiro, de fazer milhões, de ficar milionário, a fórmula é muito simples. É uma fórmula matemática, dá certo para todos, funciona 100% das vezes, as pessoas só não fazem. E não precisa pagar curso nenhum para isso, não precisa ler livro nenhum. É muito fácil. Gasta menos do que você ganha, não importa quanto é. Investe o resto a longo prazo a juros compostos, vai lá, acabou. 100% das vezes vai dar certo, não existe caso que vai dar errado. Tá? E eu sempre dou um exemplo para ficar bem claro, é igual ao regime. Cara, tem gente que paga não sei quanto de dinheiro para você perder gordura, para emagrecer. É muito simples. Consome menos calorias do que você gasta, obviamente. Vai perder. Né? Você vai perder. E é matemático. Cada 7.700 calorias você vai perder 1 quilo de gordura. Quero perder 10 quilos, 77 mil calorias. Só faça esse cálculo e resolveu. Dinheiro é a mesma coisa. O que me interessa não é sobre ganhar mais dinheiro. Isso é fácil. O que me interessa é quanto de vida você vai vender para conseguir esse dinheiro e você vendeu ou você aproveitou esse momento? Essa é a conta. Essa é a conta. Eu acho que é isso que me faz diferente. Por isso que se você me falar assim, o Luiz, as pessoas seguem ele, acompanham e admiram porque ele faz trade. Seria até meio bobo. Porque trade, cara, é uma coisa técnica. É um trabalho técnico. É técnico. 100% técnico. Zero emoção? Como o deles que está fazendo essa questão agora da transmissão. É técnico. Eles sabem cada parâmetro que tem que seguir, eles simplesmente vão lá e seguir o parâmetro. Agora pense no caso deles. Se você perguntar, você está emocionado? Não, eu sei fazer isso, eu faço isso todo dia da minha vida, eu estou acostumado. Né? Rotina. Mas daí chega, quer ver mudar a situação? A gente traz o Barack Obama. Certo. Para você entrevistar, entra aqui dentro e vai ser ao vivo e não tem margem para erro, é pro mundo inteiro. Agora sim ele vai estar pressionado. E aí é uma chance maior dele cometer? Um erro, porque... Erros. Tá pressionado ali, adrenalina e tal. Se você perguntar, Luiz, fala sobre uma aula de trade. Eu acho que esses 30 segundos foi a melhor de todas. Se você operar
dentro daquilo que você está acostumado, que é a tua realidade, não vai falhar. Não tem como eu te pegar no pulo, você deve fazer isso há anos da vida, Arthur. Você está adaptado a tudo isso. Se ocorrer um erro em algum momento, esse erro faz parte do processo e você vai saber como lidar com ele. Tá? Você não vai arriscar que é o imprevisto ali, que pode acontecer, mas não te tira do caminho. Você não vai arriscar toda a tua carreira né, cometendo uma gafe. Poderia. Porque se fosse ao vivo e aberto o microfone, você poderia cometer erros que acabariam com a tua carreira, como já existiu o caso. Sim. Confere? Cancelamento e tal. Mas quem tá aberto pro... Quem tem habilidade naquilo que faz e dedica muitas horas àquilo, a chance de ocorrer é muito baixa. Muito baixa mesmo. Então, vamos falar rapidamente sobre o trade e a gente foca no restante da tua carreira, das tuas atuações. Mas falando do trade especificamente, tendo o domínio dessa técnica, é possível exercer dia a dia, ano a ano, controlando ali os riscos e as perdas e ganhar dinheiro? É possível? Sabe que é muito possível. Engraçado a palavra trader. Né? A palavra trader é negociador. Se você fala trader no Brasil, já sai pejorativo. Não pela profissão, mas pelo jeito que foi comunicado isso para o público. Você entende? Sim. Porque não teria como fazer sucesso essa profissão, ou surgir, as pessoas descobrirem, se não tivesse um monte de gente fazendo gambiarra e colocando um monte de coisas insanas. Carro importado e aquelas loucuras que você vê tanto na internet. Sim. Faz parte para divulgar uma coisa. Atrair. É normal. Tá? Agora, se você for estudar sobre a mesma coisa, Reino Unido, a Europa em geral, Estados Unidos, você vai ver quantas pessoas fazem isso da vida, são centenas e centenas de milhares e que vivem muito bem. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, Luiz, tem como o trader ganhar dinheiro? É meio que cômico. Por quê? Porque quem trabalha em Wall Street, quem trabalha na City em Londres, só isso faz a vida. Não existe ninguém que ganha mais dinheiro do que essa população. É onde está o dinheiro. Então é cômico, você entende? É bizarro. É até bizarro. Só que a questão é, quem é trader de verdade? Eu acho que tem que pensar assim, Arthur. O porquê você está fazendo isso? Você vai fazer operação de mercado financeiro porque você quer rentabilizar uma carteira, porque você quer fazer uma renda extra. Eu quero fazer uma rendinha extra aqui, ou você quer como carreira. Certo. São três coisas totalmente diferentes. Se você me perguntar, Luiz, eu vou voltar a pergunta para você. Cara, fazer um podcast dá dinheiro? Depende do teu objetivo. É isso. Né? É isso, porque esta definição, tudo depende. Falar a verdade, dá dinheiro, nada dá. Tem um filósofo famoso no Brasil, e genial, que é o Cortella, ele diz, vaca não dá leite, cara. Né? Trade dá dinheiro? Não, eu tenho que todo dia ir lá e buscar. Todo dia. Não é dado. Ela nunca me deu. Né? E não deve ter dado para você. Agora, o que acontece? Como a gente está nessa mudança de trabalho, agora há pouco a Valéria estava me perguntando aqui da tua equipe, ô Luiz, agora que está mudando as coisas, tem formas de ganhar dinheiro? Você pensa, eu penso em mais de 50 formas diferentes. Só que é tudo muito novo. E quando é muito novo, vem um monte de gambiarra junto com aquilo. Né? Quantas pessoas devem estar neste momento fazendo um podcast? Sim. Sei lá quantos. Não porque eles gostam de falar em público, não porque eles têm alguma coisa para acrescentar para a sociedade, mas muitas vezes porque ele só quer ser igual o cara famoso da internet. Né? Ele quer ser igual você. Eu quero estar lá sentado, conversando. Não entende que tem um preparo prévio, tem uma habilidade, tem uma equipe inteira, tem um investimento, tem conteúdo para ser dividido. Assim é minha profissão. Tem muita gente que fala, eu não ganhei dinheiro com trade. Quanto tempo você fez? Né? Luiz, o que você acha da pessoa que não ganha? Nada. O que me importa é se eu ganhar. Correto? Sim. E é essa experiência que você divide. Na verdade, eu vou te falar que eu sou internacionalmente desconhecido. Porque eu sempre andei sob o radar. Justamente porque eu falo para um grupo fechado, Arthur. Eu falo que eu passo minha mensagem só para um tipo de pessoa. Certo. Só para um insatisfeito. A minha tribo é o insatisfeito. Quem está satisfeito não consegue entender sequer o que eu falo. Você entende? É como se fosse uma codificação. Eu não quero ser famoso. Você entende? Não tenho realmente essa vontade. Eu quero ser admirado pelas pessoas que me acompanham, que eu falo que faz parte da minha tribo. Que basicamente é o insatisfeito. Insatisfeito do quê? Insatisfeito de vender 8, 10 horas por dia, dormir 8, assistir TV 2
e aproveitar a vida mesmo com a família e ter tesão na vida, 3 horas por dia. Cara, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Você usou 10% da tua vida, 90% você jogou fora. E chama isso de viver? Tem alguma coisa muito errada. Eu não prego, abra o teu computador e comece a operar no mercado financeiro. Eu prego, se você não está satisfeito com o que faz, faça diferente. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar insatisfeito. É tão simples quanto isso. E para a pessoa começar a operar dentro dos conhecimentos que você vai passar, para ela ter o, vamos dizer assim, o know-how suficiente para logo de, assim, ter autonomia. Quanto tempo? Quantas aulas? Qual que é o... Então, isso é muito legal este ponto. Cara, eu diria que uma pessoa aprende a operar, a fazer a operação em 30 minutos. Fala a verdade, em 5 minutos eu te ensino a fazer. Agora a questão é o seguinte. Como você vai fazer isso? Você entende? É igualzinho uma receita de uma comida. A receita de risoto. Você aprende em 5 minutos. Agora, fazer isso com excelência talvez se dependa de uma vida. Exato. Tá? É esta a questão. Chega a ser até bobo a parte de conhecimento básico para iniciar no trade. Só que o desafio a partir dali, cara, começa a virar insano. Você entende? Eu falo, depois de fazer isso há muitos e muitos anos da minha vida, todos os dias da minha vida, eu falo que eu sou a pessoa que menos sabe sobre esse mercado. Sempre tem uma novidade. Óbvio, né? E quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe, né? Porque muda, e a parte mais divertida é essa. E ter essa modéstia, essa humildade de entender que tudo que sei é nada sei, faz toda a diferença para não se aventurar em coisas que podem trazer grandes prejuízos, né? Sem dúvida, né, cara? Faz toda a diferença na vida, né? Sim. Porque você só se aprimora se você estiver procurando ser melhor. Se você acha que você já é o bom o suficiente, acabou. Parou. Né? Eu falo, não é nem uma questão de humildade, é uma questão de como o mundo funciona mesmo, cara. O dia que você falar, pô, eu já sou bom pra caramba nisso que eu faço, já era. É o teu pico, é daí pra baixo. Já começa a cair. E é uma essência da vida. Eu gosto do desconforto de sempre procurar, de sempre estar buscando coisas melhores. Eu vou te falar que é muito parecido o meu dia a dia com o teu. Nunca vai ser repetido. Cada dia que sentar uma pessoa aqui vai ser uma pessoa peculiar e diferente. O mercado é assim. Todos os dias são dias diferentes, formatos diferentes, visões diferentes. É simplesmente tudo diferente. Muito legal, muito legal. Agora, por exemplo, a gente pode dizer que o trader é um empreendedor. Perfeito essa definição. Inclusive porque por segundos, meses, anos, enquanto ele tiver aquele papel ali, aquela ação significa que ele é sócio daquela empresa. Então ele está empreendendo também. Para qualquer empreendimento, você tem que ter um capital inicial. No caso do trade, qual que é o capital inicial? Quanto que o cara tem que ter? Quanto que eu tenho que ter para começar a operar agora? Ótima pergunta. Primeiro que o contexto está perfeito. Você deve ter até estudado sobre a questão do mercado ali. Realmente ele é um empreendedor. Agora tem uma outra questão. E quem não é? Você consegue me descrever alguém que não é empreendedor? De alguma forma... Porque até um funcionário público é um empreendedor, na verdade. Exato. Porque se ele não for, ele vai estagnar. Evidentemente que ele é um negociador e ele é um empreendedor. Só que não precisa ter muito dinheiro para começar e às vezes não precisa ter dinheiro nenhum. Isso. Como assim, Luiz? O que você quer dizer? Existem algumas modalidades, tipo mesas proprietárias, tá? Que eles te dão dinheiro, você opera para eles e divide o lucro. Existe essa situação também. Então, não necessariamente você precisa ter muito dinheiro, às vezes você nem precisa ter dinheiro. Para falar bem a sinceridade, tá? É um mercado que exige... Esse é um ponto muito interessante, cara. O mundo não precisa do empreendedor que ele tenha dinheiro. O mundo precisa do empreendedor que ele realize. Empreendedor é um realizador. É um realizador. Vou te dar um exemplo bem claro. A maioria das startups do mundo, a imensa maioria, não dá lucro até hoje. Precisou muito dinheiro para estar lá dentro. E quem fundou não tinha um puto. Se você pegar Steve Jobs, quebrado, Mark Zuckerberg, quebrado, Bill Gates, quebrado, todos eles quebrados, todos eles saíram do nada, do raso, sem ter coisa nenhuma na mão e se transformaram no que se transformaram. Para mim, quando a pessoa fala, tem que ter muito dinheiro, ela está começando com uma big de uma desculpa. Né? Para você começar um empreendimento e para você ser próspero, não tem nada a ver com como você começou de dinheiro. A prova está nisso. Se você pegar os mais ricos da Forbes, você vai ver que grande parte ali começaram do extremo zero. É o self-made que fala.
É a mesma desculpa que a pessoa fala que não consegue ter o corpo que ela sonhou porque ela não tem como pagar suplemento alimentar ou academia de luxo. Sempre na verdade, não. É que ela não tem vergonha na cara de fazer o que ela tem que fazer, né? Simples assim, fazer a parte dela. A maioria das pessoas procuram uma desculpa para simplesmente se livrar da responsabilidade de agir, de fazer. Não importa se é para você montar uma barraquinha numa feira ou se é para você operar no trade em Nova York. Você entende? Se você quer, você vai se aprimorar ao ponto de chegar lá e vai conseguir. Tá? Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Se você falar que você vai para a capital do país, tá? Ser o âncora de programas, e você saiu de Santo Antônio da Platina, eu vou te falar também que não funciona não vai dar certo. Não cai nessa não, que alguém inventou isso na tua cabeça. Quebrar cara. Né? É muito legal isso que você está falando, e passou um filme na minha cabeça antes de vir para cá. Eu tinha um amigo, infelizmente ele já faleceu, tal. Eu sempre tive amigos assim, mais novos, da minha idade, mais velhos também. Eu sempre gostei de ter gente de várias... E esse amigo, ele era mais velho. E o que ele falou, de uma maneira completamente diferente, mas muito parecido com o que você disse, foi o seguinte: eu estava vindo para cá e eu falei, cara, tô meio preocupado, porque é uma experiência nova, nunca saí da minha cidade, tal, da nossa cidade. Ele falou assim, se você tiver a maneira certa de pensar, que hoje as pessoas dizem mindset, isso foi lá em 98, ele disse, você pode estar em Santo Antônio da Platina, você pode estar em Nova York, vai dar certo. Você só precisa ter a maneira certa de pensar e agir do jeito correto. Aquilo para mim parecia muito simples, tá? Mas hoje ouvindo você falar e lembrando de tudo que aconteceu, de fato é verdade, né? Quem consegue empreender, fazer acontecer num lugar pequeno, vai ter essa oportunidade lá na frente. Mas uma dúvida que eu fico aqui em relação às pessoas, você acha que as pessoas elas estão realmente preocupadas eu sei que elas estão com a liberdade financeira, mas elas querem dar o passo, pagar o preço, fazer o que é necessário para alcançar essa liberdade financeira? Você fez a analogia, por exemplo, da educação física, né? Muitos querem comprar curso, faz a inscrição lá na academia, contrata um nutricionista, mas na hora do vamos ver, de fato não quer, não muda o que precisa mudar. Você acha que as pessoas estão dispostas a fazer essa mudança? Não, não estão e nunca estarão. Uhum. Falar a verdade, cara, a grande dificuldade é que as pessoas acham que intenção ajuda alguma coisa. Não ajuda nada. O que muda a tua vida é a ação, é a atitude. A intenção, o desejo, a vontade, dane-se. Não vai mudar a tua vida. É a ação que transforma o mundo. Se enxergar o mundo da seguinte forma, num processo, né? Em que você tem certeza absoluta do que você quer. A partir daqui, uma certeza absoluta gera uma atitude positiva. A atitude positiva gera resultado. E resultado dá mais certeza ainda. Vou te dar um exemplo. Eu quero sair do interior do Paraná porque eu quero ter mais oportunidade, eu tenho certeza que eu vou virar um sucesso. Aí você tem uma atitude positiva, sai e vem para a capital. Vindo para a capital você tem mais oportunidades, isso é um resultado positivo. Você fica com mais certeza ainda. Com mais certeza ainda você se dedica mais, se esforça mais, vira âncora e assim por diante. E vai se retroalimentando. E na tua cabeça você já faz um ciclo. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E geralmente não dá ação. Só que pense, isso é terrível. Cara, o sucesso é um lugar desconfortável. O sucesso é um lugar terrível. Desculpa a grosseria que eu vou falar aqui, eu não sei nem se pode, depois vocês cortam. Mas confortável mesmo é ficar na merda. Porque é fofinho e quentinho. É verdade, cara. Quem fica na merda é uma delícia. Fica quentinho ali. E tem uma coisa muito legal. Quando você entra no jogo do sucesso, não importa o que você faz da tua vida, você começa a entender que a responsabilidade é só tua. Não tem como delegar mais. É só tua. A ação é só tua. Não importa do resto. Não importa o governo, não importa a taxa de juros, não importa patrão, funcionário. É você. É você e acabou. Só que você imaginou a dor que é isso? Sim. Porque quando você assume a responsabilidade, você perde o direito de jogar pro outro. Ah, mas não dá pra empreender no Brasil do jeito que o Brasil é. Ah, mas não tem como. Ah, mas aquilo não funciona. Mas foi por causa do meu patrão, foi por causa do meu funcionário, foi por causa do clima, foi por causa da época, foi por causa que não estava no lugar certo. Ou qualquer outra coisa que você jogue pro outro a responsabilidade. Aí é contigo. É muito difícil. Por isso que eu posso te assegurar. Não é só no Brasil, não. No mundo, as pessoas não procuram isso e não vão procurar. E aí, Luiz? Procuro eu. Procuro eu. Ele não quer, eu quero. Basicamente funciona desse jeito. Por isso que eu falo para um público muito seleto. Aquele que compactua com a mesma ideia, tem a mesma ânsia,
a mesma vontade, porque eu costumo falar que a gente costuma virar parecido com as pessoas que a gente anda. E é fato. Sim. Tá? Se isto for uma verdade absoluta, eu quero andar com gente que pense como eu, cara, que queira crescer, que queira fazer diferente. Não, eu acredito muito nisso. A gente é altamente influenciado e influenciável, e influencia também quem está à volta, né? Sem dúvida. Por falar nessa influência, nós estamos trocando essa ideia terça-feira. Último final de semana você teve um evento aqui em Brasília, casa cheia, né? Super concorrido. O que é tratado, qual é o conteúdo que é apresentado para as pessoas que fazem parte dos eventos que rodam o Brasil? Eu sei que sempre com altíssima procura. Isso é legal, esse é o que eu chamo do nosso give back, porque ele é aberto, é gratuito, e a ideia é muito simples, mostrar para as pessoas que gente do sucesso sempre tem o mesmo modus operandi. Então quem quer, basicamente, olha e copia pelo menos a forma de pensar. Neste aqui de Brasília estava eu, o Fernando Fernandes, apresentador do No Limite, né, dispensa apresentações, e o Leandro Hassum. E é muito engraçado que quando estavam os três lá, parecia que a gente tinha combinado a palestra e feito a mesma palestra. Mas por que acontece isso, Luiz? Porque todo mundo que chegou em algum nível, chegou fazendo as mesmas coisas. É tão evidente. E o que é essa mesma coisa? Exatamente o contrário do que o resto das pessoas fazem. É louco. E as pessoas que estavam lá, tinha milhares de pessoas, né? Eles começam a olhar e falar, peraí, mas é verdade. É óbvio, tudo que eu conquistei na vida foi fazendo exatamente do jeito que esse maluco fez. O que tem em comum Luiz Ota, Fernando Fernandes e Leandro Hassum? São pessoas insaciáveis. Você entende? Eu falo que é o agradecido insatisfeito. Sempre está agradecido, mas a vida inteira vai estar insatisfeito com o resultado que ele tem. O tempo todo. Teve um momento engraçado que o Hassum tem um clipezinho que ele coloca e aparece lá o Faustão apresentando ele. E ele coloca esse vídeo e tem um momento que o Faustão fala mais de 37 filmes. Aí ele para e fala, pô, tá desatualizado, já tá no 42. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Sim. Pô, Luiz, mas daí ele conseguiu, porque é muito engraçado. Pensa a pessoa comum, Arthur, o que ele quer? Ele quer ter um sucesso financeiro. É muito normal. A primeira coisa que ele fala, eu quero muito dinheiro para não ter que trabalhar. Sim. Mas já parou para pensar que quem tem muito dinheiro não para de trabalhar nunca? Verdade. Você conhece alguém muito bem sucedido? Alguém realmente que chegou no topo, que se aposentou? Não. Eu também não. Silvio Santos continua gravando até hoje. O Warren Buffett, 94 anos, trabalha até hoje. O Oscar Niemeyer morreu desenhando. Roberto Marinho. Roberto Marinho trabalhando. Todas as pessoas de referência e muito endinheirada trabalham até o último dia da vida. Para eu pensar que quem aposentou mesmo foi meu avô e meu tio, que por sinal acharam que, desculpa a grosseria, mas acharam que a vida foi uma merda. Queriam fazer tudo diferente. E esse trabalhar também é muito relativo, porque tem a ver com se empenhar naquilo que dá prazer, né? Por exemplo, a gente tem grandes bilionários que muitas vezes focam a parte final da vida em trabalhar muito, mas de repente fazendo filantropia, serviço social, enfim, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de conviver um pouco, um momento difícil da minha vida, mas com o Antônio Hermílio de Moraes lá na Beneficência Portuguesa. Todo dia ele estava lá, ele chegava às 9 da manhã e ia embora às 19 horas. Estava trabalhando, não era para ganhar dinheiro, porque as empresas dele tinham lá os seus executivos e tal, mas ele levava aquilo como algo que dava prazer para ele, mas estava trabalhando. Então ele não deixou de produzir, não deixou de fazer aquilo que dava prazer para ele, né? Você parou para pensar que ele estava lá porque ele não estava satisfeito? Exatamente. É aquela dor da insatisfação o tempo todo que faz as pessoas empreenderem, criarem. E o criar não necessariamente é criar mais dinheiro, como você falou. Às vezes é criar resultado. Vou te falar que na maioria das vezes aquele que foca em criar resultado é o que fica rico. O que pensa só em fazer o dinheiro fica frustrado. Por uma questão bem óbvia. Porque vida é medida em tempo gasto com qualidade e não em dinheiro guardado em banco. Sim. É fato. Parece meio piegas falar isso, mas é a pura verdade. Tem uma coisa, um fenômeno acontecendo muito interessante nesse momento. Os jovens não querem mais fazer. Sim. Fazer o que, Luiz? Nada. Verdade. Ele não quer mais fazer a faculdade, ele não quer mais fazer nem tirar carteira de motorista, que era o nosso sonho com 18 anos para tirar, não quer tirar carteira de motorista, não quer ter um carro, não quer casar, não quer ter filho, não quer. Isso. Mas por que isso ocorre? É realmente por esse desespero e essa dúvida de falar, peraí, mas tudo que falaram para seguir é gente infeliz falando para fazer o mesmo. Eu não vou seguir isso. Não quero isso. Não quero isso. Só que eles não descobriram o que querem. Está numa confusão danada que ninguém sabe mais o que quer da vida.
né? Não consegue procurar um lugar certo. E a maioria das pessoas não sequer saíram do país, cara. Não conhece o país, não viajaram para lugar diferente. Pô, estão esperando o quê? Né? Tá esperando o quê para gastar vida? É esse o ponto, gastar vida. Eu acho que é isso que define tudo. A gente encontra onde? Qual arroba, o endereço, tal, o canal, nas redes sociais, pra galera te seguir, te acompanhar? Então, no Instagram é como @Luiz com Z, Ota mais HOTA, oficial, tá? Esse é o do Instagram. No YouTube tá como Luiz Ota mesmo, com Z e HOTA. E se colocar luizota.com.br, aparece lá também pra galera descobrir o que a gente faz, como que funciona e tudo mais. Você estava comentando aqui antes da gente começar esse bate-papo, rodando as principais capitais do país, né? Que legal. Eu fico pouco no Brasil hoje, Arthur. É mesmo? Cara, eu não tenho casa há 6 anos. Cara, que legal. Meu filho tem 6 anos e ele nunca teve uma casa. Nômade mesmo. Nômade mesmo. Eu acho que ele conhece mais país do que a maioria das pessoas vão conhecer muito na vida inteira, talvez, né? Sabe por que eu virei nômade? Porque eu ainda talvez não tenha achado o lugar que me defina. Olha só. Isso é a parte mais gostosa do mundo. Porque você vai descobrindo novas culturas, novas pessoas, novas formas de pensar. O que me diferencia talvez é me importar com o próximo, cara. Eu me importo, você entende? E você muda tanto tua cabeça quando você começa a viajar. Porque aquele monte de verdades, o Brasil tem muito isso. A gente tem muita verdade, que é tudo mentira. Tudo mentira, cara. O jeito que você trabalha, a questão que leva sobre religiões, a questão que leva sobre costumes, conceitos. É uma verdade tão certa aqui no Brasil, que é uma burrice tão grande quando você procura lugar até bem maior do que aqui. Você entende? Ele me deu múltiplas formas de pensar. Viajar pelo mundo me deu a inteligência de perceber que a gente não sabe nada, que a gente não define. O máximo que a gente pode fazer é pegar a influência dos outros e trazer pra gente. É muito enriquecedor, né? Sem dúvida enriquecedor. Porque se você travar num lugarzinho só, você vai ficar só pensando naquilo. Há uma tendência, né? Já é um país. Aí a gente já trava muito, vai pra uma cidadezinha. Aí pega num escritório. E vai juntando o momento que você acha que aquela verdade que está nessa mesa é uma verdade absoluta. E para de pensar que, peraí, e o resto? Né? E o resto? Como que eles pensam o mundo? Será que eu não posso usar muita coisa daquilo ali para mudar a minha própria vida? É muito comum acontecer uma coisa, eu acho que deve ter acontecido na tua vida e de todo mundo que está por aqui. Você não lembra como foi o teu dia 17 de fevereiro de 2015. Às 4 da tarde. Certamente você não vai lembrar o que você estava fazendo. Mas aquela viagem maravilhosa que você fez, você lembra exatamente onde você estava, o que você estava comendo, o sabor que você sentiu, detalhezinhos. Porque a mente é interessante. Coisas que são repetidas, ela apaga. Sim. Coisas que são novas, ela impregna no teu cérebro. E o que é muito legal em relação à viagem é que às vezes você faz um passeio, tal, turismo, né? E aí, sei lá, você esquece o passaporte em algum lugar, perde um voo, chega no hotel, não era o que você queria, enfim, aquelas tretinhas que toda viagem tem mesmo, aquelas surpresinhas. Aí você volta um pouco aborrecido ou não sei, mas de repente passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, você olha assim, caramba, mas aquela viagem foi tão boa. Ou seja, tudo que teve de aborrecimento fica para trás, né? Você só guarda, como você falou, o sabor, as experiências, o convívio ali com aquela cultura, uma música que você ouviu, enfim, o lado positivo é o que fica gravado na mente, né? Genial isso que você falou, porque Harvard faz um estudo, não sei se você sabe, sobre o segredo e a ciência da felicidade. Tem um curso dentro de Harvard que é sobre como ser feliz. Olha que legal. E qual que é a diferença das pessoas felizes? Não é quanto ela ganha, não é a situação como ela nasceu, não é nada disso. É o jeito que eles encaram o que aconteceu na vida. Você acabou de descrever com perfeição isso. O que é um perrengue na hora para uma situação feliz, que é uma viagem, você considera como um momento feliz da vida. Sim. Você entende? Agora, se não for assim, geralmente no trabalho, a gente costuma guardar as coisas boas ou Depende do trabalho, mas normalmente as ruins ficam ali, né? Isso é engraçado, que é independente do trabalho. Você acha? Eu tenho certeza absoluta. Eu te garanto que o Neymar guarda mais na cabeça dele as críticas que ele sofre do que os momentos que ele levantou a taça. Caramba. É uma essência humana. Nós somos assim.
Nós somos assim. Eu posso te garantir, o caso do Neymar, que ele se diverte muito mais, ele guarda com muito mais prazer os momentos que ele fez fora do futebol do que dentro. Ah, acredito. Você entende? É uma característica natural. Porque pouco daquilo ali é escolhido. A vida escolheu pra ele, meu irmão. E aí ele faz por obrigação. Virou obrigação, ferrou. Mas muda isso, talvez eu não tenha entendido a tua pergunta. Quando você tem a oportunidade de escolher. Concorda? Muda. Né? Porque, por exemplo, vou falar do meu caso, se você me permitir. Obviamente, o meu trabalho não está só envolvido com prazer, né? 85% do que eu faço é compromisso, é a rotina e coisas, apagar incêndios que a gente não criou, né? Todo trabalho é assim. Mas tem lá 20%, 15% que é prazer, que é o que eu sempre quis fazer na vida, tal. E sempre que eu estou fazendo aquilo, eu penso assim, se isso aqui durar mais 1 minuto, 1 ano ou mais 100 anos, eu não posso esquecer que isso aqui é muito bom de se fazer. Então, assim, eu me condiciono sempre a me lembrar disso. Por quê? Porque ter a oportunidade de escolher faz toda a diferença. E você teve essa chance também, quando abriu mão da odontologia e foi para uma nova carreira, né? Mas às vezes a gente esquece mesmo, né? Tem que ter esse condicionamento mental, né? Para mim, você acabou de descrever liberdade. Liberdade não é você não fazer nada. Liberdade é você ter o direito de escolha do que fazer. Só que daí eu tenho uma outra questão, Arthur. Quantas pessoas você conhece que tem? De fato. Fica mais fácil para nós dois, porque nós dois estamos num ponto agora que fazemos aquilo que a gente queria fazer, gosta de fazer e tem prazer. Isso não significa que não tenha desconforto, aborrecimento, problema, desafio, né? Mas será que se não tivesse esses desconfortos, será que eu gostaria de fazer? Eu acho que não. Exato. Quer ver me deixar doido? Me deixa num resort 5 estrelas, top do top, e me deixa 1 semana lá dentro. Eu acho que é perigoso você não me achar depois de 1 semana lá. Pô, cadê o Luiz? Falta sangue, falta dor de cabeça, desespero, gritaria, estresse, né? Porque a graça tá na disputa, a graça tá não fazendo de novo, a graça tá na insatisfação. Mas de uma coisa que você tem escolhido, né? É raro, é muito raro, cara. Vou te falar que é muito raro. E talvez essa seja a maior dor da população hoje. A maior dor é, eu faço porque tenho que fazer e não porque eu quero. Luiz, a gente tem que marcar o seu retorno aqui. Eu sei que você é um cidadão do mundo, né? Que privilégio você tem ao exercer sua profissão, ao inspirar as pessoas. Mas sempre que estiver aqui em Brasília, por favor, passa para a gente conversar mais. Essa conversa foi super enriquecedora para a gente. E a gente quer que isso se prolongue em outras oportunidades, tal, para trocar mais ideia e aprender contigo. Cara, vai ser um prazer imenso. Tá até combinado. Nós vamos fazer o lançamento de um livro em maio agora. E eu vim aqui com certeza pra gente conversar sobre ele, que eu acho que é bem interessante sobre tudo isso que a gente está conversando. Show de bola. Já manda pra gente essa agenda e também o release, o detalhe do livro, porque além da gente trocar essa ideia aqui, antes a gente já cria expectativa, já comunica pro pessoal, já diz onde vai ser o lançamento, a noite de autógrafos e tal. A gente, com certeza, a Clube aí, a nossa rádio, vai estar à disposição para divulgar esse grande lançamento. Pô, legal, cara. Brigadão. Beleza? Outra coisa, antes da gente concluir, que é a primeira vez que eu faço algo parecido com isso. É mesmo? Né? Que legal. E naquela questão que as pessoas falam, eu sempre fui meio low profile. Né? Mas peraí, Luiz, você não acabou de falar que a grande graça está no se desafiar, tá fora da tua zona de conforto e de fazer coisa nova? Pois é. É esse outro ponto. Você sempre colocar na cabeça e brigar contra você mesmo de se expor. Né? Se expor e vir aqui falar. E no final, ó, lembra que você falou da viagem? Você vai guardar com uma memória boa, mesmo os perrengues? Sim. Aqui, certamente, eu vou guardar pro resto da vida com uma memória boa o momento que a gente teve aqui, porque foi simplesmente espetacular. Ó, obrigadão. Para nós também. Um baita aprendizado. Tenho certeza que você gostou também. Então curte aí, compartilha. Segue o Luiz nas redes sociais, acompanha o site também. Obrigado pela sua companhia, sua audiência aqui na tela da TV Brasília, na nossa Clube e também nas redes sociais e no YouTube. Valeu!